Imagine viver em um mundo onde o tempo parou, onde aviões sobrevoam os céus como pássaros de metal misteriosos, mas você nunca viu um celular, um carro ou sequer a imagem de uma cidade. Um universo onde a floresta densa e pulsante é sua única casa. Os rios sinuosos são suas estradas e o manto cintilante das estrelas, seu único e verdadeiro guia. Este não é um cenário de ficção. Este mundo ainda existe, escondido nas dobras do nosso planeta, protegido pela natureza e muitas vezes inalcançável por nós, habitado por tribos indígenas intocadas, guardiãs de um tempo ancestral. Nesta jornada que estamos prestes a iniciar, você vai conhecer as 10 tribos mais isoladas do planeta. Povos que, por escolha ou por necessidade, recusam o contato com a civilização moderna, vivendo de maneiras que ecoam as de seus ancestrais há milhares de anos. Mas antes de mergulharmos nessas histórias, é fundamental que abandonemos qualquer noção preconcebida. Esses povos não são primitivos. São, na verdade, detentores de culturas riquíssimas, com sistemas sociais complexos, crenças profundas e uma sabedoria que a nossa sociedade talvez tenha esquecido. O isolamento, em muitos casos, não é ignorância, mas uma muralha erguida conscientemente, uma forma de se proteger da violência, da doença e da destruição que, historicamente, o nosso progresso já levou a tantos outros. Agora, convido você a respirar fundo, a silenciar o ruído do mundo exterior e a abrir sua mente. Prepare-se para uma viagem imersiva e respeitosa pelas últimas fronteiras humanas da Terra, um testemunho da incrível diversidade e resiliência do espírito humano. Em algum lugar no Oceano Índico, na Baía de Bengala, repousa uma pequena ilha coberta por uma manta verde de mangues e floresta tropical. É a Ilha Sentinela do Norte. Vista de cima parece um paraíso intocado. Mas em suas praias e em seu interior, vive um dos povos mais enigmáticos e resolutos do planeta, os sentineleses. Eles são a personificação do isolamento voluntário. Há séculos, talvez milênios, eles vivem ali. E a sua mensagem para o mundo exterior tem sido consistentemente clara, transmitida não por palavras, mas por flechas e lanças. Fiquem longe. Qualquer tentativa de aproximação, seja por pescadores, missionários ou pesquisadores, foi recebida com hostilidade imediata e, por vezes, letal. Eles não são movidos por um ódio inexplicável, mas por uma profunda e possivelmente justificada desconfiança. O contato com o mundo exterior representa uma ameaça existencial. Eles não possuem imunidade às doenças mais comuns para nós, como a gripe ou o sarampo, que poderiam dizimar sua população em questão de semanas. Sua rejeição violenta não é selvageria, mas um mecanismo de defesa desesperado, a única ferramenta que possuem para garantir sua sobrevivência e a preservação de seu modo de vida. Reconhecendo esse perigo e respeitando a autonomia do povo, o governo da Índia estabeleceu uma zona de exclusão de 5 quilômetros ao redor da ilha. É ilegal se aproximar, uma lei que visa proteger tanto os forasteiros quanto, e principalmente, os próprios sentineleses. Eles são um dos últimos povos a permanecerem completamente isolados do mundo globalizado. Sua recusa em se conectar conosco é uma escolha consciente, um ato de resistência que nos força a questionar: o que é progresso? E quem tem o direito de impô-lo a outros? Os sentineleses continuam a ser um mistério. Não sabemos qual língua falam, quais são suas crenças ou como sua sociedade se organiza. E talvez seja melhor assim. Eles são um lembrete vivo de que nosso planeta ainda guarda segredos, de que nem tudo precisa ser explorado, catalogado e integrado. Eles são os guardiões de seu próprio mundo. Uma pequena ilha que, contra todas as probabilidades, permanece uma fortaleza de autonomia humana em um oceano de globalização.
Nas profundezas da Amazônia brasileira, em uma das regiões de maior biodiversidade e concentração de povos isolados do mundo, o Vale do Javari, vive o povo Corubo. Conhecidos por outros grupos indígenas e por sertanistas como caceteiros, devido aos porretes de madeira que carregam para caça e defesa, os Corubo são um povo de força notável e organização social coesa. Por muito tempo, seu contato com o mundo exterior foi marcado por conflitos e mal-entendidos. Uma história de violência que os tornou extremamente cautelosos e defensivos em relação a qualquer estranho que adentrasse seu território. A FUNAI, órgão indigenista do governo brasileiro, iniciou um processo de contato lento e cuidadoso nas últimas décadas, buscando mediar conflitos e garantir a proteção de seu território. Esse contato revelou uma cultura rica, com uma estrutura familiar bem definida e um profundo conhecimento da floresta. São caçadores e agricultores habilidosos, vivendo em completa harmonia com o ecossistema que os cerca. Sua força física é lendária na região, uma adaptação necessária para a sobrevivência em um ambiente tão desafiador e, por vezes, hostil. Apesar do contato limitado com alguns grupos, muitos clãs Corubo optam por permanecer em isolamento total, movendo-se pelas áreas mais remotas do Vale do Javari. Eles representam a complexidade do contato. Enquanto alguns membros podem interagir com postos da FUNAI, outros rejeitam veementemente qualquer aproximação. Essa divisão interna reflete o trauma de encontros passados e o medo constante de doenças e da violência trazida por invasores, como garimpeiros e madeireiros ilegais, que ameaçam a integridade de sua terra. A proteção governamental é, portanto, crucial. A demarcação e a vigilância da terra indígena Vale do Javari são a única garantia de que os Corubo, tanto os contatados quanto os isolados, possam continuar a existir segundo seus próprios termos. Eles são um testemunho da resiliência amazônica, um povo que luta com seus porretes e sua determinação para preservar uma cultura que floresceu na floresta muito antes da chegada de qualquer outra civilização. Sua história é um lembrete da responsabilidade que temos em proteger esses santuários humanos. Na vasta e impenetrável selva que se estende pela fronteira entre o Brasil e o Peru, vive um povo nômade que assombra a imaginação de pesquisadores e locais, os Mashcopiro. Eles são como fantasmas da floresta, movendo-se silenciosamente por seu território ancestral, deixando para trás apenas rastros sutis de sua passagem. Por décadas, eles evitaram quase todo tipo de contato, uma escolha forjada no fogo de massacres brutais ocorridos durante o ciclo da borracha, no início do século XX, uma memória traumática que foi passada de geração em geração. Recentemente, no entanto, os Mashcopiro têm sido avistados com mais frequência. Aparições tensas e imprevisíveis nas margens de rios, perto de comunidades e postos de guarda. Essas saídas do isolamento não são um convite ao contato, mas sim um sinal de desespero. A pressão sobre seu território, causada pelo desmatamento ilegal, pelo narcotráfico e pela exploração de gás e petróleo, está encurralando-os, forçando-os a buscar recursos em áreas onde o risco de encontro com o mundo exterior é perigosamente alto. Esses encontros são um fio de navalha. Um gesto mal interpretado pode levar a um conflito violento. Uma simples troca de objetos pode significar a transmissão de um vírus fatal. Organizações indigenistas e o governo peruano monitoram seus movimentos por meio de relatos e imagens de satélite, tentando antecipar suas rotas e evitar confrontos. A política oficial é clara: nenhum contato forçado. O objetivo é proteger tanto os Mashcopiro quanto as comunidades vizinhas, mantendo uma distância segura que permita a coexistência. A história dos Mashcopiro é uma tragédia em câmera lenta. Eles são um povo encurralado, fugindo não apenas de estranhos, mas da destruição de seu próprio lar. Cada avistamento é um lembrete pungente de sua vulnerabilidade e da nossa responsabilidade coletiva. Eles não querem ser encontrados.
não querem nossas ferramentas ou nossa comida. Eles querem apenas o que sempre tiveram: a floresta, a paz e o direito de permanecerem invisíveis, de continuarem a ser os senhores silenciosos de seu próprio destino. Longe das selvas sul-americanas, nas terras altas e remotas da Papua Nova Guiné, um labirinto de montanhas íngremes e vales profundos esconde um povo conhecido como Lia-Web. Seu isolamento não é definido por um oceano ou por uma política governamental estrita, mas pela própria geografia. Viver aqui é viver entre as nuvens, em um terreno tão acidentado e de difícil acesso que, por si só, se tornou a maior fortaleza contra a incursão do mundo moderno. O próprio ato de caminhar de uma aldeia para outra pode ser uma expedição perigosa e exaustiva. Os Lia-Web são agricultores de subsistência, mestres em cultivarem em costas íngremes, onde plantam batata doce, taro e outros tubérculos que formam a base de sua alimentação. Sua vida é regulada pelos ciclos da natureza e por um complexo sistema de crenças e rituais que permeia todos os aspectos de sua existência. As tradições orais, passadas através de gerações, são sua biblioteca, seu código de leis e sua conexão com o mundo espiritual. O contato com o exterior tem sido mínimo, esporádico e, muitas vezes, mediado por tribos vizinhas que têm uma interação maior com o mundo de fora. O que torna os Lia-Web fascinantes é a sua capacidade de manter uma cultura vibrante e autônoma em um país conhecido por sua incrível diversidade linguística e cultural. São mais de 800 línguas faladas em Papua Nova Guiné. Cada vale pode abrigar um universo cultural distinto, e os Lia-Web são um exemplo perfeito dessa fragmentação. Seu isolamento geográfico permitiu que suas práticas sociais, seus rituais de iniciação e suas estruturas de parentesco evoluíssem de forma única, sem a influência homogeneizadora da globalização. No entanto, mesmo as montanhas mais altas não são uma barreira intransponível para sempre. A chegada de missionários, garimpeiros em busca de ouro e até mesmo turistas aventureiros representa uma ameaça crescente. Cada novo contato, por mais bem intencionado que seja, carrega o potencial de perturbar um equilíbrio que levou séculos para ser estabelecido. Os Lia-Web são os guardiões de um mundo vertical, um povo cuja cultura floresceu na altitude, e o maior desafio agora é garantir que eles possam continuar a viver em paz, protegidos pelas mesmas montanhas que sempre foram seu lar. No coração do estado de Rondônia, na Amazônia brasileira, uma história de solidão e resistência se desenrolou por mais de 26 anos. Era a história de um homem, o último sobrevivente de sua etnia, conhecido pelo mundo como o Índio do Buraco. Seu povo foi dizimado por grileiros e madeireiros em uma série de ataques brutais, provavelmente a partir da década de 70. Ele foi o único que restou, uma testemunha silenciosa de um genocídio, e por toda a sua vida, ele carregou essa memória em seu isolamento absoluto. Seu apelido peculiar vinha de sua prática de cavar buracos profundos, com cerca de 2 metros, dentro de suas palhoças e nas trilhas da floresta. Alguns desses buracos continham estacas afiadas no fundo, funcionando como armadilhas para a caça. Outros, acredita-se, tinham um propósito espiritual, ou serviam como esconderijo, um refúgio contra o mundo que lhe tirou tudo. Ele rejeitou todas as tentativas de contato. Equipes da FUNAI deixavam sementes e ferramentas em locais estratégicos, mas ele as ignorava ou as deixava para trás. Um sinal claro de sua autossuficiência e de sua recusa em aceitar qualquer coisa do povo que destruiu o seu. Monitorado à distância pela FUNAI para garantir sua proteção e a integridade de seu território, o Índio do Buraco se tornou um símbolo poderoso.
Ele era a personificação da resistência indígena contra a brutalidade da expansão da fronteira agrícola. Cada dia que ele sobrevivia sozinho, cultivando sua pequena roça de mandioca e milho, caçando e mantendo suas tradições, era um ato de desafio. Ele não era apenas um homem solitário. Ele era o guardião da memória, da língua e da cultura de todo um povo que agora existia apenas nele. Em agosto de 2022, o índio do buraco foi encontrado morto em sua rede, dentro de sua última palhoça. Ele morreu de causas naturais, tendo se preparado para seu fim, cobrindo seu corpo com penas de arara, como se estivesse em um último ritual. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas a extinção de um povo. Sua história é uma das mais trágicas e profundas da Amazônia, um lembrete sombrio do custo humano da ganância e da violência. Ele viveu e morreu em seus próprios termos, um fantasma solitário que, com seu silêncio, gritou ao mundo uma verdade que não podemos mais ignorar. No coração da América do Sul, estende-se uma vasta planície semiárida de floresta seca e espinhosa, conhecida como Gran Chaco. Esta região, que abrange partes do Paraguai, Bolívia e Argentina, é o lar dos Ayoreu Totobiego-Sodi, um povo que vive em um estado de fuga perpétua. Eles são um dos últimos grupos indígenas isolados fora da Amazônia. Sua história recente não é de isolamento pacífico, mas de uma retirada constante diante do avanço implacável das motosserras e dos tratores. O Gran Chaco paraguaio possui uma das taxas de desmatamento mais altas do mundo, impulsionada principalmente pela expansão da pecuária para a produção de carne bovina. Para os Ayoreu, cada árvore derrubada é um pedaço de seu mundo que desaparece. Cada nova estrada de terra é uma rota de invasão que os força a abandonar seus acampamentos e a se aprofundar ainda mais em um território que encolhe a cada dia. Eles vivem como nômades, não apenas por tradição, mas por necessidade, sempre um passo à frente da destruição. Sua estratégia de resistência é o silêncio e a invisibilidade. Eles evitam qualquer contato, sabendo que o encontro com o mundo exterior geralmente precede a perda de suas terras e de sua autonomia. Muitos de seus parentes foram contatados à força por missões religiosas nas décadas passadas. Um processo traumático que resultou em doenças, mortes e desintegração social. Os grupos que permanecem isolados hoje são descendentes daqueles que conseguiram escapar, carregando o conhecimento de que o contato é uma sentença de morte para seu modo de vida. O risco que os Ayoreu Totobiego-Sodi enfrentam é o de um completo desaparecimento. Eles estão sendo caçados, não com armas, mas com o apetite insaciável por terras. Organizações de direitos indígenas lutam incansavelmente nos tribunais para proteger seu território legalmente demarcado, mas a invasão ilegal continua. A luta dos Ayoreu é uma corrida contra o tempo, uma batalha desesperada para preservar seu último refúgio em um mundo que parece determinado a consumir até o último hectare de floresta. Sua fuga silenciosa pelo Chaco é um dos dramas humanos e ambientais mais urgentes de nosso tempo. Voltamos ao Vale do Javari, na Amazônia brasileira, um lugar que é, sem dúvida, um verdadeiro mosaico de povos isolados. Entre esses grupos, um em especial se destaca por sua reputação feroz e sua defesa intransigente do território: os chamados flecheiros. Vale lembrar que esse não é o nome que eles usam para si mesmos. Sua língua e identidade, aliás, permanecem um mistério, mas sim um apelido dado por outros povos da região e por sertanistas, principalmente em referência à sua extraordinária habilidade com o arco e flecha, que são suas principais ferramentas de caça e, quando necessário, de guerra. Os flecheiros são conhecidos por sua postura agressiva diante de qualquer intruso. Eles patrulham ativamente as fronteiras do território, e encontros com eles podem ser extremamente perigosos.
Existem relatos de conflitos com outros grupos indígenas e também de ataques a invasores não indígenas. Mas essa hostilidade, na verdade, não é gratuita. É uma estratégia de sobrevivência totalmente calculada. Em uma região tão cobiçada por garimpeiros ilegais, madeireiros, caçadores e, mais recentemente, narcotraficantes que usam os rios como rotas, a agressividade se mostra a forma mais eficaz de dissuasão. Eles estabeleceram uma reputação que basicamente diz: aqui não se entra. A proteção desse território é um desafio monumental para as autoridades brasileiras. A base de proteção etnoambiental da FUNAI na região funciona como um escudo, tentando impedir as invasões que ameaçam não apenas os flecheiros, mas todos os povos isolados do Javari. Só que, devido à vastidão da área e à violência dos invasores, a vigilância acaba sendo uma tarefa perigosa e, em alguns casos, até mortal. Os próprios agentes da FUNAI e seus colaboradores indígenas já foram alvo de ataques, como no trágico caso do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A existência dos flecheiros é um lembrete poderoso de que a Amazônia não é uma terra vazia e desabitada, mas sim um território disputado, onde povos lutam com unhas, dentes e flechas para defender seu direito de existir. Eles são a linha de frente de uma guerra silenciosa que acontece nas profundezas da floresta. Cada flecha disparada contra um invasor é, na verdade, um ato de soberania, um grito de resistência que ecoa pela selva, exigindo que o mundo exterior finalmente entenda e respeite as fronteiras que eles tão bravamente defendem. Nas florestas pantanosas e de difícil acesso do sul da Papua, na Indonésia, vive um povo que levou sua arquitetura a um novo patamar, literalmente. São os Korowai, famosos por suas casas construídas nas copas das árvores, algumas chegando a alturas de até 45 metros do chão. Essa tradição notável não é apenas uma proeza de engenharia, mas também uma estratégia de defesa multifacetada. Protege contra enchentes, animais selvagens e, historicamente, contra ataques de tribos rivais. Viver tão acima do solo da floresta é, de certo modo, viver em um mundo à parte. O primeiro contato documentado com os Korowai aconteceu só na década de 1970, e desde então, a interação com o mundo exterior tem sido um processo bem gradual e desigual. Muitos clãs Korowai, especialmente aqueles que vivem mais perto de aldeias estabelecidas, já tiveram algum tipo de contato e até participam de interações turísticas limitadas. No entanto, acredita-se que, nas profundezas da floresta, longe dos rios principais, ainda existam subgrupos que permanecem completamente isolados, continuando a viver da mesma forma que seus ancestrais, sem qualquer conhecimento do mundo, além de sua selva. A cultura Korowai é rica e complexa, marcada por um forte sistema de clãs, tradições orais e uma visão de mundo animista, onde espíritos habitam a floresta. No passado, sua sociedade foi erroneamente associada ao canibalismo, uma alegação sensacionalista que foi, em grande parte, desmistificada por antropólogos. Eles explicam que se tratava, na verdade, de uma forma de justiça ritualística contra indivíduos acusados de feitiçaria, e não uma prática alimentar comum. A realidade da cultura Korowai é muito mais sofisticada do que sugerem os estereótipos. O desafio para os Korowai hoje é o mesmo de muitos outros povos: a pressão externa, a exploração madeireira, a expansão de plantações de óleo de palma e a influência do governo indonésio ameaçam seriamente seu modo de vida. A proteção de suas terras é fundamental para que tanto os grupos já contatados quanto os isolados possam determinar o próprio futuro. As casas nas árvores dos Korowai são mais do que simples abrigos. São um símbolo de sua conexão única com a floresta e de sua resiliência. Uma cultura que floresceu no topo do mundo e que agora luta para não ser derrubada. Em 2018,
uma imagem capturada por um drone da FUNAI rodou o mundo e deixou todo mundo maravilhado. No meio de uma clareira na terra indígena Vale do Javari, um grupo de pessoas se movia, completamente alheio à câmera que os observava do céu. Um indivíduo carregava uma longa lança. Outros caminhavam perto de uma grande maloca de palha. Eram membros de uma tribo totalmente desconhecida, um povo cujo nome, língua e costumes são, até hoje, um completo mistério para nós. E foi a primeira e única vez que foram filmados. Esse avistamento foi um evento de importância monumental. Em uma era de satélites, GPS e exploração global, a ideia de que ainda existem comunidades humanas inteiras vivendo sem qualquer contato com nossa civilização parece quase inacreditável. A existência dessa tribo desconhecida é a prova viva de que a Amazônia ainda guarda segredos profundos. A FUNAI já monitorava a presença deles há anos, através de vestígios como malocas abandonadas e pegadas. Mas as imagens do drone forneceram a confirmação visual irrefutável de sua existência e vitalidade. A decisão de não tentar qualquer tipo de contato e de manter sua localização exata em segredo absoluto é a pedra angular da política de proteção. O objetivo dessas imagens não era descobri-los, mas sim provar ao mundo e ao próprio governo que eles existem e que seu território precisa ser protegido a todo custo contra as crescentes ameaças de invasores. Cada hectare de floresta preservada para eles é uma chance de continuarem a viver em paz, de acordo com sua própria cultura e seu próprio tempo. Essa tribo sem nome representa, acima de tudo, a esperança. Eles simbolizam a incrível resiliência da vida humana e da diversidade cultural. São um lembrete de que, apesar de toda a destruição que causamos, ainda existem bolsões de humanidade intocada, ecossistemas culturais que precisam ser defendidos. A imagem daquele homem com sua lança, caminhando livre em sua floresta, não é uma imagem do passado. É uma imagem do presente. E nos desafia a garantir que eles também tenham um futuro definido por eles mesmos, longe de nossos olhos e de nossa interferência. Essas foram as 10 tribos indígenas mais intocadas do mundo. Povos que seguem resistindo à modernidade, não por ignorância ou atraso, como alguns podem pensar, mas por uma combinação de sabedoria ancestral, trauma histórico e uma escolha consciente pela autonomia. São culturas milenares que mantêm viva uma conexão profunda e visceral com a natureza, com a terra e com formas de viver que desafiam fundamentalmente o nosso modo de pensar, nossas noções de riqueza, felicidade e progresso. Eles são, de fato, a prova de que existem outros caminhos, outras formas de ser humano. A ideia de contatar essas tribos pode parecer fascinante, impulsionada por uma curiosidade natural. No entanto, essa curiosidade carrega um custo altíssimo, que é quase sempre pago por eles. Mortes por doenças, para as quais não tem defesa, desintegração social, perda de território e a destruição de uma cultura que levou milênios para se formar. Por isso, a maior e mais sincera forma de respeito que podemos oferecer a esses povos não é a nossa tecnologia ou o nosso conhecimento, mas sim a nossa distância. É o reconhecimento do seu direito de dizer não. Deixe seu like se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre o mundo complexo e diverso em que vivemos. Compartilhe para que mais pessoas possam entender a importância crítica de proteger os povos indígenas isolados e seus territórios. E se você deseja continuar explorando conteúdos sobre culturas ancestrais, os grandes mistérios da humanidade e as histórias que a maioria desconhece, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E lembre-se, às vezes, o verdadeiro avanço não está em ir mais longe, mas em saber exatamente quando não avançar.